Então, boa tarde. Antes de mais, agradecer à AMT, em nome da Senhora Presidente, o convite para moderar este magnífico painel e também felicitar a iniciativa. Acho que vou dispensar a apresentação porque estamos com o tempo contado e julgo que vamos começar precisamente aqui pela professora Fátima Lopes Alves, precisamente com uma questão que estávamos há pouco a discutir relativamente a uma das recomendações que é dada pela AMT no âmbito deste estudo, relativamente às mudanças nos instrumentos de gestão territorial. E a pergunta é como é que se encaixa, de facto, os objetivos estratégicos dos portos e, ao mesmo tempo, conseguir apanhar esta mudança administrativa com o que está a acontecer em termos de mudança tecnológica. E lanço já uma nota, porque sei que vou correr a mesa e provavelmente não vamos ter muito mais tempo para a professora Fátima Alpes nesse seguimento. A minha segunda questão é relativamente, precisamente, a essa mudança do programa, a recomendação da AMT relativamente ao Programa Nacional de Sustentabilidade, em que medida os portos ou o setor portuário pode ser enquadrado e o que é preciso mudar. Portanto, Obrigada. Já está resolvido? Já está bom? Ok. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer, Sra. Presidente, muito obrigada pelo convite, a Engenheira Ana Paula Vitorino, e cumprimentar também os colegas de painel. É um prazer estar aqui e é um prazer ter ouvido também as intervenções anteriores a falar de planeamento, porque a minha formação de base, como a Presidente sabe, é planeamento regional e urbano, e muito hoje se falou aqui de planeamento ao nível da urbanidade também, mas também ao nível das regiões. E uma das questões que se colocaram aqui, que foram referidas pelos vários intervenientes, é precisamente o tempo do planeamento não é ao mesmo tempo da decisão política. Há pouco falava que o João Paulo Fernandes já foi embora, porque no Protecentro, por exemplo, só para vos dar a ideia, é que já está há 4 anos a ser feito e ainda não se conseguiu fechar. Quando o diagnóstico, quando o plano ficar eficaz plenamente, que é assim que diz os instrumentos, a lei relativamente aos instrumentos de gestão territorial, o diagnóstico que foi feito e que aqui também disseram que é muito necessário, é feito, está completamente desatualizado. E, portanto, nós não conseguimos ultimamente, ou nas últimas décadas, ainda combater este atraso na elaboração dos instrumentos da política pública. E os instrumentos de gestão territorial são os que vão conformar, de alguma forma, todas estas propostas que aqui vemos. E a necessidade de conformar também ao nível dos diferentes setores. E o setor portuário e o marítimo portuário é um deles. Os planos das mobilidades, que já existem alguns para da mobilidade urbana, são muito interessantes e necessários, mas temos que ver na perspectiva portuária, e eu lanço aqui o repto do plano da mobilidade para o setor portuário também, sustentável para o setor portuário, mas numa perspectiva de coesão territorial e de conectividade. Foi aqui também referido também no eixo da Beira, nos senhores presidentes das câmaras, esta necessidade de pensar a questão da conectividade e da questão da coesão territorial. Estes planos não podem ser, como dizia o colega, o ex-ministro dos Transportes anteriormente, os ciclos da decisão são curtos, os ciclos de decisão das políticas públicas são curtos, mas também são muito lentos na aprovação do que são os instrumentos e os setores, as necessidades sociais não se compadecem disso. O facto de termos visto aqui uma não aceitação de um plano, de uma intervenção, acontece, e penso que nos serve também de alguma forma de lição, de como é que os atores devem estar envolvidos desde o início do processo de planeamento do que é a formulação das políticas públicas e da implementação também destas ações. E, portanto, já há um trabalho muito grande, e Portugal assistiu muito nos últimos anos a
talvez até possamos ir cair no exagero, tanto workshop de stakeholders se faz, não há projeto de investigação, não há política pública, não há instrumentos de gestão do território, não há documento estratégico que não tenha a qualquer momento, quer por lei, no processo da auscultação, quer por vontade de quem está a elaborar, de envolver os atores, mas os atores não gostam de ser envolvidos só no início e depois no fim serem chamados à consulta pública. Gostam de ser envolvidos durante. Os diagnósticos têm que ser, de alguma forma, também efetivados com eles. O início da propositura do que sejam as propostas para o plano final também convém e devem ser eles também chamados nesses momentos. Às vezes não é fácil ouvir dizer que não é assim que querem, mas penso que da experiência que há em muitos de vocês aqui também já passaram por isso, têm visto que tem trazido resultados vantajosos para acelerar a realização ou a implementação destas políticas. Mas continuo a achar que o que nos falta muitas vezes é que os planos, os instrumentos de gestão de território onde estas políticas podem, ou estes objetivos podem ser definidos, demoram muito tempo. E nós não podemos, o território não podem, as pessoas que vivem e que usufruem este território, habitam neste território, não podem estar 4, 5, 6 anos para se elaborar e aprovar um plano ou um instrumento de gestão territorial. Outra questão que tem a ver, que a Isabel estava aqui a lançar o rap, tem a ver com a questão também da descarbonização, mas também de que forma é que a Academia, e eu vou também puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, como é que a Academia pode colaborar, ou deve. Eu lembro que nos últimos anos, a maior parte, que é uma forma de financiamento muito interessante para as instituições, em particular, e permitam-me a experiência dos portos, havia a cultura de que as instituições estão como parceiros, observadores. Não, hoje em dia as instituições já estão como proponentes destes grandes projetos onde se vai buscar os financiamentos. O Ruben eventualmente falará nisso, mas há aqui um ganho de espaço, um ganho de notariedade e quem governa estas instituições também percebeu que tem aqui um papel fundamental, em parceria com as academias. Não tem que ser só as academias que são o investigador ou a entidade principal nestes financiamentos. Eu acho que já há aqui uma viragem também, de alguma forma, nesse aspecto e que é muito interessante e é muito útil. Outro aspecto que também gostava de realçar, porque depois a Isabel já não me dá mais a palavra, tem a ver com a tecnologia, a evolução tecnológica é tão rápida, as universidades estão e os centros de investigação estão tão envolvidos para, de alguma forma, responder aos desafios que estão, nomeadamente na questão da transição energética, da digitalização, do net zero, da descarbonização, independentemente do nome que lhe chamemos, e é tão rápido, e é um meio tão competitivo que não se compadece depois do instrumento que não está aprovado para que essa tecnologia possa ser aprovada. A regulamentação não está feita para que a tecnologia possa ser aprovada e possa ter sucesso. Portanto, há aqui uma decalagem que é preciso ainda trabalharmos e era um bocadinho esta nota que deixava. Eu, se calhar, aproveitando esta questão da complexidade de abordar stakeholders, a verdade é que, para o Sr. Diretor-Geral de Recursos Naturais e de Serviços Marítimos, há aqui uma grande complexidade em termos normativos para o setor marítimo-portuário e, nessa medida, Portugal, enquanto Estado-membro, tem estado a colaborar na representação da DGRM enquanto membro para discutir com a IMA e com a União Europeia e tentar harmonizar de facto este quadro normativo que está agora a ser posto em cima de todos nós, não é? A grosso modo, e em que medida há de facto uma perspectiva, já sabemos que é ambiciosa, sem dúvida, há aqui um contexto muito grande de incerteza e como é que estão todos os Estados-membros, a relação de Portugal com todos os Estados-membros no sentido de tentar harmonizar esta ambição. Depois vêm aqui, de facto, muitos desafios pela frente. Vê se isso funciona. Eu
assim controlo-vos o tempo. Obrigado. Cumprimentar todos os presentes, a Sra. Presidente em especial, e agradeço o convite. A questão da descarbonização do transporte marítimo e portos é um tema bastante complexo e que, neste momento, está numa grande evolução. Portanto, a grande evolução que neste momento acontece é o ritmo elevado de saída de nova regulamentação para a qual os portos e o transporte marítimo têm que se adaptar. Isto requer uma coordenação muito grande em termos europeus e em termos de cada Estado-membro e na articulação com a IMO. Porque, se por um lado a Europa quer ir à frente, é o farol do mundo na questão da sustentabilidade, da descarbonização, e vai implementando à frente regulamentos e normativos que tornam mais ambiciosa a descarbonização. Por outro lado, estamos a falar do transporte marítimo, que é uma atividade global e que se aplica de forma transversal a todas as regiões do globo. Portanto, aí é fundamental que aquilo que se vai fazendo na Comissão, na União Europeia, se vá sendo vertido também na IMO, para que haja aqui uma adaptação, ainda que a Europa ande um pouco à frente, mas que haja o acompanhamento das restantes regiões do globo, sob pena de ficarmos, na nossa União Europeia, em desvantagem competitiva. Isso, de alguma forma, foi acautelado nos regulamentos, exceto na componente do ETS, que claramente fomos bastante ambiciosos, para além daquilo que era razoável, e isso será corrigido a breve trecho. Porquê é que eu estou a dizer que vai ser corrigido? Porque os dois instrumentos essenciais da União Europeia estão a tentar ser vertidos na regulamentação global da IMO. E nunca a IMO andou também tão depressa, porque estamos a falar de um órgão com 175 Estados-membros. O processo de decisão é bastante complexo, demora tempo. Às vezes, uma convenção demora 10 a 15 anos a entrar em vigor. Ora, atualmente, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar num ritmo que é brutalmente mais rápido. Portanto, em 2023 foi feita a revisão da estratégia para a redução dos gases de efeito de estufa, e não estamos só a falar do carbono, do dióxido de carbono, estamos a falar do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso. São os três componentes dos gases de efeito de estufa, e os dois instrumentos da União Europeia, que já entrou em vigor, que é o ETS e o Full EU Maritime, vão entrar em vigor até 2027 em termos globais. Portanto, será aprovado no ano que vem estes dois instrumentos, no MEPC especial que ocorrerá em abril e depois entrará em força em 2027. E isso permitirá corrigir aquilo que o ETS trouxe de alguma falta de problemas de competitividade e de coesão das várias regiões do globo. Não posso também deixar de dizer que estamos a falar de um paradigma diferente e isso traz grandes desafios. O controle das emissões deixou de ser só no consumo. Passou a ser desde a produção do combustível, desde a origem, até à queima a bordo. Portanto, é o processo do Well-to-Wake, quer na União Europeia, quer na IMO, é esse o paradigma. E isto traz uma grande alteração do ponto de vista do controle das emissões. Quando estamos a falar das emissões a bordo, estamos a falar de um processo com uma parte que está a bordo e todo o restante foi a montante em termos de produção desse combustível. Portanto, isto é uma transformação total da indústria. Para isso, nós, para cumprirmos os objetivos, que em termos de incorporação de combustíveis de baixo carbono será, a partir de 1 de janeiro de 2025, uma redução de 2%, 2% relativamente à métrica de base, que vem de 2020, estamos a falar de 91,16 gramas de CO2 equivalente por megajoule consumido, não interessa se consome muito ou pouco a bordo, é o tipo de combustível que está em causa em termos de redução, e isto muda tudo. Muda tudo em termos de processo de fabrico e em termos de processo de cálculo. A partir de 2000, são 5 anos em que a redução é 2% relativamente a 2020, portanto entraremos então em 2030. Nos próximos 5 anos a seguir são menos 6%, depois menos 14,5%, depois menos 30%, menos 60% e por aí fora, até a neutralidade carbónica. Este é um processo que obrigará, não estamos só a falar da redução, obrigará à incorporação de novos combustíveis com menos emissões em todo o seu processo de fabrico.
Nos primeiros 5, 10 anos, provavelmente a solução será a incorporação nos combustíveis que hoje se utiliza, que é o marine diesel e o fuel oil pesado, de biodiesel, que é aquilo que nós temos no nosso território. Temos uma fábrica em Aveiro, temos as fábricas em Sines a ser transformadas para ter mais quantidade. Depois vamos ter que entrar nos novos tipos de combustíveis para atingir as metas de redução. Estamos a falar essencialmente em hidrogénio verde, amónia, que vem do hidrogénio, tem que ser verde, e eventualmente o metanol, numa fase intermédia, e alguns navios ainda em gás natural. Mas o gás natural a prazo está condenado porque o metano vai ser fortemente prejudicado. Para isso, Portugal tem que se adaptar, os portos têm que se adaptar, temos que ter também energização a partir de terra, os portos estão-se a adaptar para 2030, passa a ser obrigatório nos navios de passageiros e nos navios de contentores, ter energização a partir de terra, e nessa altura, quando estiver energizado, tem que desligar as máquinas. Isto significa que dentro das cidades, onde há uma população muito densa, a emissão do navio é parada. Podemos sempre perguntar de onde é que vem essa energia, mas esse é outro processo que ocorrerá a montante na energização dos portos. E vai por outra via em termos de descarbonização da indústria. Os navios têm que ser energizados e essa é a regulamentação obrigatória. Depois, no fabrico destes novos combustíveis, claramente os países que quiserem posicionar bem têm que ter energia verde. A razão pela qual é fundamental termos energia verde, nomeadamente a partir do mar, para poder alimentar com energia verde todo este processo de fabrico dos novos combustíveis. Deixe-me só terminar dizendo só mais uma questão que é muito importante do ponto de vista da descarbonização. Portugal vai apresentar para o ano, já está a trabalhar na proposta, a criação de uma zona de controle de emissões reduzida ao longo da nossa costa. Portanto, desde Caminha, Vila Real de Santo António, até às 200 milhas, será, se for aprovado na IMO, uma futura ECA em termos de redução de emissões. Estamos a falar de redução de SOX, portanto, uma SECA, em termos de redução de SOX, uma NECA, em termos de redução do NOx, e também em termos de redução de partículas. As partículas é um elemento fundamental, porque nós somos um estado costeiro, temos imensos navios que passam ao largo da nossa costa e os ventos predominantes são normalmente noroeste. Todas as emissões daqueles navios que passam aqui ao largo, que não vêm para os nossos portos, os ventos trazem para cima das nossas populações. Portanto, a redução para o mínimo possível é fundamental para a saúde de toda a população. Muito obrigado. Bem. Vamos ligar. Não, está a funcionar. O professor Dr. Tiago Santos é engenheiro naval, de formação de base, e o engenheiro José Simão falou, e muito bem, que isto traz, de facto, é um grande desafio para a indústria naval, não é? Porque se até há pouco tempo falava-se um pouco na redução da velocidade dos navios como resposta à poupança, à redução das emissões, e através de também tecnologias de poupança de energia, já se percebeu que a solução passa muito pelos combustíveis alternativos. Nesse sentido, também foi-me referido aqui no estudo da AMT, que de facto os navios têm uma grande longevidade, não é? E tem que, ou adaptamos os existentes, ou então temos aqui novas embarcações. Isto também pode trazer desafios em termos de capacidade de resposta da própria indústria naval a este desafio. E como também já se referiu, há aqui timings diferentes no ecossistema. Quero falar um bocadinho disto. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite da AMT para participar neste painel, cumprimentar os ilustres membros do painel e gostaria de dizer o seguinte. A indústria naval está aqui perante um desafio muito significativo, porque todos os estudos que têm sido feitos de há uns anos a esta parte indicam claramente que não é evidente para os armadores, a nível global, quais vão ser as tecnologias mais adequadas para realmente se atingir a neutralidade carbónica num prazo que já é muito curto, de 25 anos. Transições energéticas e de tecnologia em épocas anteriores levaram muito mais tempo do que isto.
Tivemos navios a vapor e navios à vela durante 100 anos em paralelo, e navios a vapor e a diesel durante pelo menos meio século. E agora queremos fazer novamente uma transição energética, ainda que no século XXI, em 25 anos, pouco mais do que isso. Fala-se num conjunto de combustíveis que poderão ser adotados no futuro próximo, e muitas vezes diz que são tecnologias que existem. Não é tanto assim. São tecnologias ainda muito em desenvolvimento, que não têm ainda a maturidade necessária. Se nós formos ver atentamente, existem relativamente poucos navios, mesmo a operar em gás natural liquefeito, menos ainda a metanol, e hoje em dia, quando se fala a navios, por exemplo, a amoníaco, que é a amónia, ou hidrogênio, eles ainda não existem. Aqui a investigação nestas áreas depende não só do papel muito importante da academia, mas é também uma investigação que tem que ser realizada e que é realizada muito a nível da indústria. Os grandes fabricantes de maquinaria marítima têm, de facto, estado a desenvolver novos modelos de motores que realmente podem queimar esses novos tipos de combustível. Mas esse desenvolvimento leva tempo e em muitos destes casos temos apenas ainda protótipos que estão a ser agora instalados a bordo de navios para fins, digamos assim, experimentais, para que os armadores comecem a ganhar alguma experiência. Portanto, esta transição, do meu ponto de vista, vai levar o seu tempo, vai ter custos muito grandes, porque muitos destes combustíveis que se fala agora têm problemas acrescidos de segurança em relação aos combustíveis que nós os utilizamos atualmente, o que significa que os navios e os seus sistemas vão ser bastante mais caros. Por outro lado, a maior parte destes combustíveis não tem a mesma densidade energética dos combustíveis que nós utilizamos atualmente, o que significa que, para a mesma autonomia do navio, o navio vai ter necessidade de tanques de combustível bastante maiores, e isso implica perdas de capacidade de carga dos navios, para a mesma dimensão de navio. Além disso, os armadores têm outras grandes interrogações a respeito de qual vai ser a real disponibilidade destes novos combustíveis nos mercados mundiais. E os armadores estão sempre muito relutantes em adquirirem navios que necessitam de combustíveis que eles sabem de antemão que só um conjunto muito restrito de portos é que os vai poder fornecer. Porque isso, claro, que retira flexibilidade aos navios. Portanto, todos estes problemas colocam um grande desafio à indústria naval, e um estudo muito recente de uma sociedade classificadora internacional reputada indica que a neutralidade carbónica em 2050 significa que os custos de transporte marítimo por tonelada milha ou por contentor milha subirão provavelmente acima de 60%, 70% até 90%, 100% mais. Portanto, a transição energética vai ter um custo significativo e, além disso, vai levar o seu tempo, porque, ao contrário do que muitas vezes se diz, a maturidade de muitas das tecnologias é ainda muito baixa. E mesmo se estivermos a falar de outro tipo de sistemas de propulsão, como células de combustível, as células de combustível que existem disponíveis no mercado têm potências muito baixas e, portanto, para navios a sério, não são neste momento viáveis. Lá está, estão em desenvolvimento células de combustível com potências muito mais elevadas, mas levará os seus anos até que efetivamente tenhamos essas células disponíveis. Além disso, é preciso ter em conta que a produção de muitos destes novos combustíveis hipocarbónicos tem de ser vista com atenção, tal como a engenheira José Simão disse, tem de ser analisado todo o ciclo de vida do combustível, desde a sua produção até à esteira do navio.
porque combustíveis que aparentemente limitam ou reduzem muitas emissões do navio, na realidade, tendo em conta todo o ciclo de vida, não são assim tão verdes como tudo isso. Portanto, por tudo isto, eu julgo que temos aqui matéria para discutir durante muitos e longos anos e, infelizmente, temo que as metas traçadas pela IMO e pela União Europeia sejam bastante desafiantes e estaremos cá, esperemos, para ver o resultado de tudo isto. Obrigado. Dr. Rubaneiras, falámos aqui em investigação, desenvolvimento, a inovação está claramente aqui patente, precisamos de mais inovação para acelerar esta transformação tecnológica. Sabemos que é uma indústria que estamos a falar de capital intensivo e, portanto, há aqui um grande desafio, ainda no anterior painel falámos nisto, o desafio do financiamento. E nesse sentido, um bocadinho, como é que vamos aqui entre financiamento público e privado, porque isto tem que ser um caminho a par e passo, não é? Entre público e privado, e encontrar modelos de facto de negócio, porque o que se perspectiva é que há aqui todo um novo modelo de negócio, há que internalizar estas externalidades, há aqui todo um modelo de negócio que é necessário. Parece-me que é a última questão que terá que responder, Dr. Rubaneiras. E vamos fechar o nosso painel. Muito bem. Portanto, como se vê pelas intervenções anteriores, e isto não é, portanto, propriamente novidade para ninguém, nós estamos perante um ambiente de muita incerteza. E a partir de 2025, o que se vê é que essa incerteza ainda será maior, a adicionar, portanto, digamos, aos custos que haverá do comércio internacional com as novas tarifas que a administração de Trump se prepara, digamos, para, portanto, implementar em todos, tanto aquilo que são os grandes mercados exportadores. E, portanto, perante isto, o que é que poderá, dentro de um armador, fazer, ou as políticas públicas se, portanto, concentrarem a nível do financiamento e é também a nível daquilo que é também, digamos, o capital de risco, portanto, a nível privado, naquilo que são as tecnologias e no ecossistema de inovação, portanto, para descarbonizar o shipping. É que, portanto, o mais pragmático é o foco no aumento da eficiência energética da atual frota, portanto, existente, através da introdução de tecnologias de otimização, portanto, do sistema, portanto, energético, portanto, dos navios, e de introdução de tecnologias que ainda experimentais, mas cujas primeiras ensaios estão, portanto, a ser promissores, como a introdução de velas rígidas, portanto, mesmo até em navios de contentores, de navios de carga. Não são, digamos, uma bala de prata, não é isso que vai, portanto, resolver, portanto, o problema, mas se só tiverem, digamos, ganhos de consumo energético no atual sistema de 20%, 30%, isso já são, digamos, ganhos adicionais e que ganha tempo, não é? Portanto, à indústria para, portanto, se ir adaptando e também para ir, digamos, otimizando a atual frota, atualmente existente. É isso que grandes armadores como a Maersk, CGM, portanto, e outros estão neste momento, portanto, a fazer. Em Portugal, esse também é uma oportunidade para a indústria naval. A USNAV, por exemplo, já é o primeiro estaleiro europeu a ser certificado com a norma da Green Marine Europe, tornando, portanto, o primeiro estaleiro verde dentro da Europa. E tem, digamos, a sua estratégia exatamente focalizada no green retrofitting. E aqui, este portanto, é um tema crucial porque é uma solução, mais uma vez, não é uma solução estrutural, mas otimiza, e o espaço para otimização da atual frota, portanto, mundial, recorrendo a uma série de tecnologias, desde velas rígidas, a adoção de soluções de inteligência artificial para, portanto, nos sistemas de gestão energética e afins, isso são, portanto, fulcrais. Uma última nota que é
a promoção dos corredores verdes, os Green Shipping Corridors. Porto de Sines tem sido, portanto, proativo nesse aspecto. No acordo com o Porto de Roterdão, o Porto do Esporte, usar o EU Global Gateway, portanto, um mecanismo de financiamento da Comissão Europeia para, digamos, destinado, digamos, portanto, a ser uma alternativa à Rota da Seda, com o Porto de Pecém, Angola e México. Portanto, esses são ecossistemas de inovação que permitem testar estas tecnologias e, assim, portanto, otimizar e dar alternativas concretas. Muito bem. Damos por encerrado o nosso painel, agradecer aos nossos oradores e vamos seguir para a cerimónia de encerramento. Obrigada.